Você já sonhou subindo uma escada que nunca termina? Fala galera do QG de Saber. Neste vídeo vamos falar sobre um conceito da matemática chamado de limites. Na verdade, esse limite designa, por exemplo, como nos nossos sonhos de escadas intermináveis, o ponto final, ou seja, o fim da escada. Este fim é um valor suposto somente, podendo ser alcançado ou não. Podemos assim definir o limite. Ele é o valor limite de uma expressão em função de uma incógnita dessa expressão, tendendo a um valor determinado. Então, representamos o limite dessa forma. Podemos concluir que f de x tende a L, enquanto x tende a A. Quanto mais aproximarmos o x de A por ambos os lados, mais aproximamos f de x ao valor L. Como falamos na definição, o x tende a A, mas nunca x é igual a A. X tende a A, certo? Assim, podemos acrescentar que x é diferente de A, certo? X é diferente de A. A função, porém, pode ser definida em A, ou seja, de fato existia um valor f de x igual a A. Mas, quando o assunto é o limite, o que interessa é o que está próximo de A. Vejamos essas figuras. Nos três casos, o limite de f de x quando x tende a A é L, estando f de x definido ou não. Como vocês podem ver, certo? Tem aqui, aqui e aqui. Considerando que as duas primeiras figuras apresentam definição em x igual a A, ou seja, nós temos sim um f de x quando ele é igual a A, né? Ó, como vocês podem ver. Considerando isso, e a última, f para x igual a A, é indefinida, ou seja, nós não temos uma definição para f. Mesmo assim, o limite é definido. Por exemplo, se quisermos descobrir o valor limite de f de x, sendo f de x igual a 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, como faremos? Bom, aqui está a figura que representa essa função. Nesse caso, temos um exemplo de indefinição do limite, já que pelo lado esquerdo, como vocês podem ver, quando x tende a 2, f de x tende a menos infinito. Por sua vez, pelo lado direito, quando x tende a 2, f de x vai ao infinito. Então, os símbolos, nós temos aqui x tendendo, se a gente puder colocar um número simbólico, a menos, e x tendendo a mais, certo? Indicam a tendência determinada de x, se pela direita, a mais, ou pela esquerda, a menos, certo? Assim, nós podemos definir o limite lateral. O limite lateral é definido assim. Teremos que o limite à esquerda, quando x tende a A pela esquerda, o limite de f de x é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximos de A, quando x é menor que A. É isso que isso representa, certo? Vou fazer uma seta aqui. É isso que isso está representando. De maneira semelhante, temos que o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é L. Ou seja, o limite à direita de f de x, quando x tende a A, é igual a L. E ainda, x maior que A, já que estamos buscando números à direita de x, de A, desculpe, e diferentes dele. Então, vou colocar aqui, x é maior que A, e no outro caso, x é menor que A, certo? Lembrando que ele é diferente de A. E aqui está essa outra proposição que a gente falou.
Por isso, né, verdadeiro dizer o seguinte: o limite de f de x é igual a L quando x tende a pelos dois lados, se somente se os limites laterais forem existirem definidos e iguais, certo? Então, isso pode ser base para a gente argumentar o seguinte: lembra da outra função? O limite para quando x tende a 2, o limite dessa função, f de x igual a 2 sobre x menos 2, nós temos dois limites diferentes. E agora, o que é que a gente fala sobre isso? Como os limites laterais são diferentes, a gente pode concluir que o limite, quando x tende a 2, o limite de f de x quando x tende a 2 é inexistente. Ou seja, não existe. Nos vemos nos próximos vídeos para tratarmos mais desse assunto. Gostaram? Eu gostei. Um abraço, galera. Tchau, tchau.